Mesmo que não tenha, a gente age como se estivesse sendo gravado. É isso aí. Ok. Tudo bem? Tudo na paz. Tá. Então, vamos lá? Vamos ver. Tá aparecendo coisas na tela. Que coisas na tela? Mosquitos? Opa. Pronto. Ele tem um delay? Tem. Uns segundinhos. Foi? Podemos nos apresentar, então? Então podemos. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o nosso webinar. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Matisa, do programa Impulso. Estamos aqui com a Silvia, da nossa causa, e o Gustavo. Prazer, Gustavo, em recebê-lo. Muito obrigado. Hoje vamos abordar um tema um pouco diferente, árido, digamos assim, mas muito de extrema relevância, né? De muita importância. E é isso, a gente tenta trazer essas discussões, né, online aqui, é uma palestra de 1 hora, mais ou menos. A ideia é que vocês comentem, coloquem suas opiniões, suas sugestões, suas perguntas também, ali embaixo, né, no espaço de comentários. Na página de transmissão ou no YouTube. Exatamente. Então, mesmo se você estiver assistindo isso gravado, né, mesmo se não está vendo ao vivo, coloca a tua pergunta ali no YouTube, e que de tempos em tempos a gente dá uma olhada, ver se tem alguma coisa ali, a gente repassa para a pessoa que fez o webinar, e daí ele tenta responder a essa pergunta. Então, com certeza, fica à disposição. Fica aí a tarefa. Agora e depois. Isso. Sem problemas. Então, agora o Gustavo é um grande parceiro nosso, trabalha com a gente já faz tempo, a gente tem uma grande sinergia, né? E é um prazer recebê-lo. Mas antes dele se apresentar, Silvia, por favor. Oi, pessoal, mais um webinar da nossa causa em parceria com o Instituto GRPcom. O Gustavo vai falar para a gente sobre análise de riscos, né? A nossa causa sempre compartilha conteúdo sobre isso no nosso portal, nossacausa.com, além de conteúdo sobre gestão, lei de incentivo, marketing, enfim, notícias do terceiro setor e vários materiais que a gente compartilha com vocês para crescimento e desenvolvimento das organizações. E o Gustavo vai falar um pouco sobre isso e ajudar vocês a analisar quais são os potenciais riscos e o que pode levar a organização de vocês a crescer e melhorar cada vez mais. Perfeito. Nós duas estaremos ligadas aqui, então, tanto nos comentários quanto em problemas que podem acontecer, enfim. Então, se perceber alguma coisa, avisa a gente. Gustavo, é muito contigo? Obrigado. Legal, Matheus. Obrigado Fica pela oportunidade. Obrigada. Uma boa tarde para todo mundo que nos assiste. Agora o que está sendo gravado também, né? Tá? E aqui é o seguinte, nós temos um roteiro para conversar com vocês hoje sobre análise de riscos no terceiro setor. Então, eu gostaria que vocês entendessem duas coisas. Em primeiro lugar, nós não vamos abranger nem aprofundar o tema. O espaço não é para esse. Em segundo lugar, por outro lado, a gente quer provocar vocês, deixar vocês curiosos para buscarem entender que este tema é estratégico e muito importante para todas as organizações, e em especial para as organizações do terceiro setor. Existem 2 riscos básicos para uma organização do terceiro setor, e os 2 envolvem o seu fechamento. De uma maneira positiva, uma organização do terceiro setor vai fechar as portas quando a sua causa ou a sua missão tiver sido cumprida, ela atingiu seus objetivos e ela pode fechar as suas portas. Esse seria um risco bom. A gente correu o risco de repente, não precisar mais da organização do terceiro setor para tentar transformar alguma realidade ou incidir sobre uma política, uma vez que isso aí já foi tudo resolvido. Seria o melhor dos cenários. Mas aí sobraria um outro problema. O que fazer com os funcionários, o que fazer com a estrutura, tudo mais, né? Mas, enfim, o terceiro setor tem esse risco latente. A outra possibilidade, que algumas instituições, infelizmente, já passaram, foi fecharem as suas portas por conta de problemas, por conta de fraudes, por conta de corrupção, por conta de má gestão, quebraram financeiramente devido a uma série de outras causas. A análise de riscos, ela não pode, então, ser vista separadamente do escopo
do terceiro setor, nem de um escopo maior, que eu gosto de dizer que é dentro do compliance. Então, a nossa fala hoje, né, trabalhando a análise de riscos, será assim, tendo como pano de fundo o compliance. E eu vou falar primeiramente um pouquinho sobre o compliance, então, que contém a análise de riscos como um dos seus principais, e por isso talvez o primeiro pilar. Então, eu sou Gustavo, trabalho como consultor no terceiro setor e tenho duas participações. Eu tenho uma empresa que é a Mentores e também sou consultor pela UNA, né, onde nós temos ali uma parceria com outros queridos amigos e colegas, companheiros do caminho, nessa área do terceiro setor. Fique muito à vontade, de vez em quando vai aparecer os slides com os contatos. No final, eu vou deixar os nossos contatos, tanto da Mentores quanto da UNA, para caso você deseje falar conosco, ficar bem à vontade, ok? Vamos lá. Primeiro papel. O que é o compliance? Tá, o compliance é uma forma de gestão e uma forma de entendimento de toda a parte de vida de uma organização. O compliance, ele fala que, em primeiro lugar, se você não estiver em conformidade com regras, processos, procedimentos, você está sujeito a uma série de riscos. E como que as pessoas se colocam em risco? Você está vendo aí na sua tela esse famoso triângulo, chamado triângulo da fraude. Como que uma pessoa se expõe a algum tipo de risco e por que que às vezes ela acaba cedendo à tentação e caindo com uma atitude equivocada ou cometendo um ato ilícito? Em primeiro lugar, ali no topo do triângulo, você vai ver que tem uma questão de pressão. Às vezes nós temos questões de dívida, ou questões familiares, ou questões empregatícias, e muitas vezes a gente está debaixo de algum tipo de pressão. Essa pressão, ou essa situação, nos leva a um momento de fragilidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto do triângulo é quando eu vejo, eventualmente, uma oportunidade para resolver o meu problema. Ou seja, eu estou debaixo de uma pressão. Tenho algum tipo de situação que eu não tenho ainda encontrado uma resposta. E aí vem uma oportunidade. Eu olho no meu setor, opa, tem um equipamento aqui, talvez eu possa levar esse equipamento embora, não é meu, é da empresa, mas a empresa tem tanto dinheiro, tem tantas coisas, tal. Aqui não tem nenhuma câmera de vigilância, acho que eu posso levar esse equipamento embora. Ou a oportunidade é, puxa vida, olha só, eu controlo todos os papéis da organização, eu acho que eu posso levar alguma coisa e ninguém vai saber. Eu estou falando de questões bem básicas, né, de fraudes ou corrupção ou desvios, que são oportunizadas exatamente por conta da oportunidade, ou seja, além de ter a possibilidade de fazer algo errado, eu ainda tenho, eventualmente, a habilidade. Eu sou tesoureiro, eu controlo as planilhas, eu tenho todo o sistema financeiro nas minhas mãos, eu libero contas, eu autorizo procedimentos na tesouraria. Então, se eu tenho conhecimento de como as coisas funcionam, então eu posso, eventualmente, encontrar um meio de fazer um caminho tortuoso para obter alguma vantagem. Então, a pressão, oportunidade e racionalização. Mas por que eu vou fazer alguma coisa errada? Ora, porque todo mundo faz as coisas erradas. Todo mundo sabe o que é certo, não sabe? Sabe. Você sabe que não pode colar na prova, não sabe? Sabe. Você sabe que não pode ultrapassar o sinal vermelho, não sabe? Sabe. Você sabe que não pode beber antes de dirigir, não sabe? Sabe. Mas por que eu colo, eventualmente? Por que eu ultrapasso o sinal vermelho? Por que eu vou tomar só uma bebidinha, só um gole, não dá nada? Ora, porque eu racionalizo. Eu acho que não vai dar nada. Eu acho que é só essa vez. Ah, mas todo mundo faz. É porque agora o horário é perigoso, acho que eu não posso ficar parado aqui de bobeira, né, no sinal aqui, 2 horas da manhã. Vai que eu avanço o sinal e vem um louco lá também e avança o sinal e todo mundo se encontra no meio do cruzamento. Então, a gente vai procurar também entender que, muitas vezes, o erro não está apenas na pressão e na oportunidade, está também na racionalização. Eu encontro uma justificativa, errada, é claro, mas uma justificativa para praticar uma coisa errada. Quando a gente fala de análise de riscos, né, a gente pode entender também que, então, isso está dentro de uma estrutura.
Análise de risco, então, é uma das questões, um dos pilares, como a gente diz, no próximo slide, tá? Do compliance, ou seja, você tem o apoio da alta administração e tem, em seguida, a avaliação de riscos. Se você observar que a base dos pilares do compliance, como está ali, é o apoio da alta administração, você vai ver que, logo em seguida, a primeira ação é exatamente a avaliação de riscos. Mas por que a gente fala, em primeiro lugar, do apoio da alta administração? Nenhuma análise de riscos, seja risco estrutural, aqui no GRPcom, por exemplo, tem em cada sala, eu já observei, tem um mapa de riscos. O mapa de risco tem as cores, diz se o risco é físico, se o risco é químico, risco de queda, enfim, está mapeado esse risco. Mas não adianta ter simplesmente implantado esse mapa de riscos ou fazer uma análise de riscos. Se a direção da organização não tem a visão de que isso é importante, custe o que custar, e todos têm que se submeter ou se submeter, não vai adiantar gastar, investir com análise de riscos, com compliance, com nada. Então, o segundo pilar, que é a análise de riscos, dentro de um programa de compliance, ele fala exatamente de que o princípio ou o primeiro passo para ter um programa de integridade é exatamente a análise e avaliação de riscos. Ok? Aí tem, dentro do programa de compliance, código de conduta, controles, treinamento, canais de denúncia, investigações, etc. Tudo isso faz parte de um universo maior, onde a análise de risco está contida. Tá? E eu quero falar com vocês, continuar conversando com vocês sobre análise de risco dentro desse contexto. A análise de risco não é algo separado da gestão, nem da missão da organização. Ela tem que fazer parte da organização. Então, vamos lá. Para você, que está me ouvindo aí, o que é um risco? Matias, o que é risco para você, Matias? Está aqui, né, só no celular, agora vai ver. Peguei de pulo. Coloca a gente. O que é risco? Algo que nos coloca em risco. Que coloca alguma ameaça, algo que vá contra a nossa integridade física ou moral, enfim, algo que possa nos prejudicar de alguma forma. Todo risco é ruim? Pode. A primeira resposta, assim, do susto acho que a primeira resposta é que sim. No conceito geral, então tá bom. Mas se você estudar bastante, corre o risco de passar na faculdade? Mas chama de risco? Pois é. Risco também? Não, eu acho que não, né? Popularmente, a gente até chama, arrisca até eu conseguir. Pois é. Vai lá, vai que eu consigo. Então, a gente separa um pouco nessa questão do risco. Mas risco, na verdade, é toda a possibilidade de algum evento acontecer. Obrigado, Matias. Pessoal, comentem aí também. Vamos lá, queremos saber também de onde vocês são, vocês que estão assistindo. Contem aí de onde vocês são e o que é risco para vocês, como vocês enxergam isso. Tchau. Então, como a gente fala de riscos, a gente pensa na combinação, né, de impacto ou consequências e a probabilidade disso acontecer. Quando você avalia um ambiente, você vai avaliar qual a possibilidade de um determinado, por exemplo, acidente acontecer. A próxima vez que você subir ou descer uma escada, né, você vai ver o que pode acontecer quando eu estiver subindo ou descendo essa escada. Aí você vai avaliar. Essa escada, os degraus, estão de acordo com as normas de engenharia que definem exatamente qual o tamanho certo para um degrau? Isso aí você talvez não saiba na hora. Mas uma outra coisa que te ajuda. Essa escada tem um corrimão? Não tem. Então, aumenta a probabilidade de um acidente acontecer caso você se desequilibre. Tá certo? A análise de risco, então, pressupõe sempre, como está ali no slide, afinal, o que é risco, né? A combinação dos possíveis impactos ou consequências, né? E de suas probabilidades de acontecer. Existem várias questões relacionadas ao risco. Nós não podemos nunca ter certeza de que um determinado risco vai acontecer, de um determinado evento venha, ou que um determinado evento venha acontecer. Mas se acontecer, a gente tem que estar, né, deveremos estar preparados para enfrentar as suas consequências. Isso também faz parte da análise de risco. Não apenas pensar no que pode acontecer, como também o que eu faço se acontecer.
Aí eu estabeleço um plano de contingência, né, um plano de, por exemplo, aconteceu um desastre, primeira coisa que se forma é cria-se ali um comitê, né, um comitê de crise, um grupo de crise, de gestão de crise. Ok, o que vamos fazer? Vamos estabelecer passos, mas isso também tem que estar contido num plano de análise de risco, não só como fazer para eliminar, se possível, ou mitigar ou diminuir, se possível, qualquer tipo de risco, como também o que fazer se alguma coisa ruim, e vamos levar sempre o conceito de risco agora nesse sentido ruim, tá? Apesar disso ser um conceito informal, mas o que eu faço, como que eu tenho que fazer para as coisas não fugirem do controle ou não saírem da missão e da visão da empresa, ok? Perigo é diferente de risco. Vale aqui só uma lembrança, tá? Por exemplo, um elemento químico acondicionado, ele se constitui um perigo. Mas se ele está acondicionado no recipiente correto e guardado no local correto, ele não apresenta risco. Agora, um elemento químico, né, por exemplo, um detergente, ou então um ácido, ou então uma base muito forte, colocada no recipiente correto e guardado debaixo da pia da tua casa, onde você tem crianças, aí você tem um risco aliado a um perigo. Então, muitas vezes a gente confunde perigo e risco. Nem tudo que é perigo é risco, se constitui um risco. Por exemplo, se você tem na sua organização do terceiro setor uma pessoa que faz relações públicas, né, e ela também faz todo o acesso, ela tem também todo acesso às contas da organização, isso é um perigo, isso é um risco. Tá? Porque é complicado. A pessoa que vai tentar levantar contratos e fazer toda a parte de licitação e negociação, e ela tem sozinha, né, com mais ninguém, né, todo acesso às finanças da organização, a gente nunca vai saber no final o que é que essa pessoa fez e como ela fez. Talvez, quem sabe, um dia, um trabalho de auditoria possa dizer, olha, eu acho que aqui esse recurso que entrou foi usado de uma maneira que não está batendo com as notas. Então, perigos devem alertar para riscos, e riscos sempre são decorrentes de algum perigo existente. No próximo slide, tá, a gente então pode perguntar assim, onde existem os riscos? Riscos existem, em primeiro lugar, nas pessoas. Qualquer pessoa pode se tornar um risco para ela mesma, se ela tiver um comportamento que não seja um comportamento adequado às normas, a questões de saúde, as questões de uso de equipamentos. Então, onde eu vou fazer uma análise de risco numa instituição? Eu vou começar a olhar para as pessoas. Além das pessoas, onde elas se situam? Eu estou aqui no ambiente no GRPcom. Tem aqui uma estação de trabalho, tem 4 pessoas aqui à minha volta, 1, 2, 3, 4, né? Os espaços estão muito bem definidos, tem ali o mapa de riscos, tem o extintor de incêndio, ou seja, o ambiente todo está definido para me trazer segurança. Numa análise de riscos, você também vai ver se o ambiente onde você se encontra, ou onde um determinado setor se encontra, oferece condições mínimas de segurança para que o trabalho pensado possa ser desenvolvido. Em operações, por exemplo, operações financeiras, operações comerciais, operações de transporte, na sua organização, você também tem que procurar saber se tudo está sendo feito de acordo com normas, de acordo com princípios, de acordo com responsabilidades, etc. Motoristas, por exemplo, numa organização, se eles saem para levar e buscar crianças, eles têm tempo de carteira ou de habilitação suficiente para isso? Uma coisa é você contratar, ou seja, um risco é você contratar um motorista que tem, assim, 2 anos de carteira para transportar crianças. Ah, preciso de voluntários para levar a criançada para atividades, preciso de voluntário para levar a criançada para o médico, preciso de voluntário. E aí começam, né, a surgir os voluntários. Cuidado, você pode ter problemas se o voluntário for, por exemplo, uma pessoa que ainda está com carteira de motorista no período de experiência, então tem só 1 ou 2 anos de carteira de motorista. Nada contra. Tem gente que tem... Muito obrigado. Tem gente que tem pouco tempo de carteira de motorista, é excelente motorista. Mas, normalmente, quando você faz uma análise, você vai ver um motorista, de preferência, com uma certa experiência, e principalmente com experiência em transportar crianças
se é isso que você está buscando. Então, você vai analisar contratos, você vai analisar parceiros, você vai analisar a natureza das suas operações. Tem aqueles riscos que você não tem como controlar de jeito nenhum. Desastre natural, por exemplo. Um raio cai na sua organização, não tem como prever. Enchentes. Bom, esse relativamente você sabe. Se a sua sede fica na beira de um rio ou numa área que historicamente já sofreu algum tipo de enchente, você pode até pensar. Aí você avalia assim, mas de quanto em quanto tempo já aconteceu um desastre desse, tipo enchente? Se ali será um espaço bom para construir algo de médio e longo prazo, ou se é melhor pensar num local mais adequado para a sua sede e diminuir o risco de ser inundada. Então, vocês estão percebendo que quando a gente fala de riscos, a gente está pensando numa rede, numa teia, numa complexidade muito grande, que são vários fatores que podem interferir, que podem se tornar fontes de risco. Tá? Vamos ver. Alguma questão? Vamos passar para o próximo slide, então. Voltando ao princípio. Um gole d'água. Quem é a pessoa mais estratégica da sua organização para ajudar você a fazer uma boa análise de risco? É a diretoria, é o presidente, é o corpo de direção da sua instituição. Por quê? Porque eles pensam ou deveriam pensar estrategicamente. E dois princípios são muito importantes para quem faz análise de riscos dentro de um ambiente, um contexto de compliance, ou de conformidade, ou de integridade, que é ética e transparência. Ah, vou fazer análise de risco porque eu assisti um webinar lá e é importante a gente fazer análise de risco. Se você não estiver convencido disso, ou se a direção da tua organização não compreender isso, vai ser trabalho jogado fora e recurso jogado fora. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que tem que ter a consciência de se ter um plano de gestão de risco, não só de análise, mas de gestão de riscos, é a direção da instituição. Eles têm que saber exatamente que a análise de risco é um dos pilares de um programa maior de compliance e que o resultado final será mais objetividade, mais eficiência, mais eficácia e mais segurança para toda a organização em cada um dos seus processos, em cada uma das suas operações. Isso dito, quando você quiser implementar uma análise de riscos dentro da sua organização, a pergunta que está ali no final desse slide é a seguinte: qual é o seu negócio? Se você trabalha com crianças, você tem uma gama, um espectro, você tem uma área de situações que envolvem riscos por causa do seu tipo de trabalho, por causa da sua missão, que é trabalho com crianças. Se você trabalha com idosos, você tem especificidades, particularidades desse tipo de trabalho. Se você trabalha com crianças e com idosos, você vai potencializar os riscos. Se você não trabalha com crianças e nem trabalha com idosos, mas você trabalha com questões do meio ambiente, você terá uma série de especificidades e de regulamentações e de normas relacionadas à missão do seu trabalho. Então, numa boa análise de riscos, a primeira questão é: qual é o seu negócio? O que é que você efetivamente faz e onde a maior parte dos seus recursos são investidos? Com isso, a gente vai para um outro slide. Na verdade, Como iniciar a análise de risco? Não, o que é exatamente análise de risco? Para que eu vou fazer análise de risco? Esse aqui, ó. Eu quero repetir isso aqui pelo seguinte: o que você vai conseguir no final com uma análise de riscos? O que ela vai te gerar? Em primeiro lugar, ela vai te dar um documento, onde você terá descrito os riscos que você encontrou na sua organização, tudo aquilo que compõe a sua organização em termos de riscos, com setores identificados, processos e pessoas que estão mais expostas a situações de risco. Para que serve isso? Serve como base para todas as operações da organização.
Ou seja, você vai fazer um planejamento estratégico, você vai levar em conta os riscos que você já detectou. Você vai estabelecer normas e procedimentos de segurança para o setor de informática, por exemplo. Você vai saber que as pessoas que trabalham no setor de informática, ou TI, ou são responsáveis pela publicação de mídias, né, na sua organização, elas são pessoas que têm que ter algum tipo de controle. Já percebi, já vi, infelizmente, pessoas com publicação da sua organização nas mídias sociais, né, com muitos erros, mas erros, assim, tremendos de ortografia. Você acha que esse é um risco que deve ser levado em conta quando alguém publica alguma coisa? Ou não, todo mundo é importante a pessoa escrever, é importante a mensagem que passa, o português não é tão importante assim. Claro que é importante. É a imagem da sua organização. Então, para que serve a análise de risco? Para você, inclusive, detectar isso aí. Olha, quem publica mídias, quem publica conteúdo nas minhas organizações? Alguém checa esse conteúdo? Alguém tem uma verificação? Ou ela tem capacidade por conta desse critério que a gente já fez na sua seleção e para ocupar esse posto? Tudo isso deve ser visto. Quem faz análise de risco? Bom, a norma brasileira que trata de gestão de risco, da análise de risco, ela não diz especificamente o perfil de quem faz análise de risco. Mas, evidentemente, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento e capacidade para fazer isso. Não precisa ser um técnico de segurança do trabalho, não precisa ser um médico, não precisa ser um advogado, não precisa ser um engenheiro. Não está especificado quem faz análise de risco numa instituição. Mas quem fizer deve exatamente saber o que está fazendo. E como se faz? Daí aquilo que nós já comentamos por alto. Você conhece desde a entrada da instituição até cada setor e cada departamento. E vê que riscos fazem parte de cada etapa desse caminho, que riscos fazem parte dos processos e das áreas, que riscos são inerentes a cada pessoa. Mas é bom lembrar o seguinte: não serão todas as pessoas e todas as áreas e todos os locais que você deverá fazer uma análise de riscos. Você vai escolher aquelas áreas mais sensíveis e começa por aí. Na medida que você cresce com a sua expertise em fazer riscos, ou então você tem espaço suficiente para isso, você pode diminuir de acordo com os critérios. Muito bem? Passamos ali. Como iniciar a análise de risco? Já vimos, alta direção, ok? Passamos. Primeira etapa, então, para análise de riscos. Como é que está o nosso tempo aí, Matias? Estamos na metade. Na metade. Exatamente. Então, tá bom. Eu tenho que perguntar, porque é um risco eu não chegar no final e não concluir a fala aqui, né? Vai ser complicado. E deixa eu só falar, só fazer um adendo aqui, que tem uma visão. Ai, meu Deus. Tem uma visão interessante aqui do José Patrício Figueiredo. Ele é advogado popular da ONG Leão. E ele dá uma visão bacana, bem interessante, que risco é uma oportunidade de crescimento. Sempre. Né? É uma visão interessante, né? Uma visão é otimista. Uma oportunidade. Uma vez que o risco tenha acontecido, Matias, ou o risco tenha se tornado algo presente na instituição, eu posso ver que esse risco pode me trazer oportunidades, com certeza. Sim, e até o processo de analisar os riscos é toda uma oportunidade de reavaliar tudo, né, para talvez diminuir a incidência desses riscos. E agora, você falando isso aí, me lembra também uma coisa que muitas vezes as pessoas implicam com a análise de riscos, né? Elas acham que é caça às bruxas, é procurar defeitos das coisas, é encontrar falhas nas pessoas. Não é. A gente está pensando em análise de riscos, sempre pensando na eficiência da instituição, no cumprimento da missão. Claro. Então, nesse sentido, sim, sempre, muito boa contribuição, é sempre uma oportunidade. Perfeito. Muito bacana. Legal. Primeira etapa. Bom, então agora, então tá, eu quero fazer uma análise de riscos. Em primeiro lugar, você toma mais um gole d'água. Já vou pegar mais. Tá bom. Brincando com um gole d'água, né, você faz o seguinte, para pensar. Não vá, como eu disse agora há pouco, querer achar os defeitos de todo mundo, nem da sua instituição. Você vai querer fazer o quê? Conhecer melhor o que cada um faz. Sabe aquela instituição muito antiga que tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, há muitos anos trabalhando? Esse é um risco muito interessante.
Sabe-se, pelas análises de compliance, que os principais problemas, casos de fraude e corrupção, quem comete são funcionários antigos das casas, ou funcionário antigo da instituição. Por quê? Eles sabem como as coisas são. Eles sabem como funcionam. Eles conhecem a cultura da organização. Sabem e conhecem os pontos fracos. Sabem e conhecem das fragilidades da organização, dos processos. Sabem onde as pessoas visitam, onde as pessoas não visitam, onde o chefe vai, onde o chefe nunca foi. Então, essas pessoas são estratégicas. Por quê? Porque, através de entrevistas, elas podem te dar muitas informações interessantes. Então, o primeiro passo para se fazer uma boa análise de risco é você conseguir elaborar um bom questionário de entrevista com as pessoas-chaves e direcionar as perguntas exatamente ao que as pessoas fazem, o ambiente onde elas se encontram, para que elas possam melhorar e se tornar ainda mais cooperativas durante todo o processo de análise de riscos. Identifique, então, essas áreas, identifique as pessoas-chave, converse com seus gerentes, talvez o gerente te ajude, ou seja, um gerente que vai assumir esse papel de ser a pessoa que vai fazer a análise de riscos. Tá? Só tem um problema, às vezes, de usar uma pessoa da casa para fazer análise de riscos. Muitas vezes, amizades, né, e companheirismo dentro das instituições, meio que funcionam, não sempre, tá? Não tem isso, tem pessoas dentro da instituição que são experts em separar, né, a amizade da sua tarefa, tá? Mas nem sempre isso acontece. Então, é um risco para uma análise de risco, uma pessoa que seja, assim, amiga de todas, que conheça todo mundo. Então, normalmente, as organizações buscam um terceiro, ou então um voluntário terceiro, ou contratam um terceiro para fazer isso, que aí faz com mais liberdade, fica mais à vontade. Por quê? Porque muitas vezes, pelo simples fato de se fazer certas perguntas, as pessoas ficam um pouco assim, sensíveis, digamos, né? Elas não gostam de dizer com medo de alguma represália. Se é alguém de fora, esse medo, em tese, pelo menos, né, diminui. Mas tudo começa quando todos ficam sabendo dos motivos pelos quais se vai começar um processo de análise de risco dentro de um ambiente, uma cultura de compliance. Ninguém quer fazer as coisas erradas, não é? Então tá. Então ninguém vai achar ruim a gente fazer um levantamento da organização em todos os aspectos. Então vamos lá. Sugestão, que é o próximo slide. Assim, caso você veja a sua organização não seja tão grande e você não perceba, né, quando vai fazer, ou então os dirigentes da organização não percebam assim tantos problemas, começa fazendo uma análise dentro dos documentos. Sua organização tem estatuto? Espero que sim. Se ela está organizada, se ela tem CNPJ, ela tem que ter um estatuto. Esse estatuto está de acordo com as últimas leis? Está atualizado? Vocês têm um sistema de controles de contas? A diretoria possui uma análise, uma capacidade de fazer uma análise de documentos adequada à missão da instituição? Começa, se você acha que é importante, tá? Começa com a direção da sua instituição. Faça um questionário para eles. Melhor, convida eles para fazerem perguntas que eles fariam uns para os outros. Por escrito. Tá? É importante já lembrar e reforçar que tudo que você fizer tem que estar muito bem escrito, documentado. Questionários, formulários, entrevistas. Eventualmente, se for o caso, se você preferir, as pessoas não se opõem. Eu conheço uma pessoa que fez uma análise de risco numa empresa, ela preferia conversar olhando nos olhos das pessoas. Mas como que ela ia anotar? Duas possibilidades. Ou ela levava um gravador e falava para a pessoa, já gravando, olha, posso gravar a nossa conversa? Beleza. Ou essa pessoa levava um auxiliar que ia tomando nota, né, do que ia acontecendo. Isso é muito bacana, porque as pessoas, quando ficam mais à vontade, elas interagem mais, e na informalidade, ou sim, na boa conversa, elas acabam dizendo mais coisas que são importantes para definir, para mapear os riscos da instituição. Beleza? Caminhamos, segunda etapa. Bom, você fez entrevistas, você fez questionários, você começou a identificar, começou a conhecer
o que está acontecendo na sua organização. Você tem o seu nicho, você sabe que se trabalha com crianças, idosos, adultos, meio ambiente, saúde, educação, você tem isso entendido. Você tem informações. Agora, o que você vai fazer com essas informações e com essas análises? Você vai começar a revisar, se tiver na organização, mas eu posso dizer para vocês que a maioria, quando eu digo que a maioria, eu coloco que 80% das instituições ou mais não tem os POPs, que é procedimento operacional padrão. Qual é o POP? O que as pessoas fazem na portaria? Qual é a rotina do motorista? Qual é a rotina no departamento de contas a pagar ou receber? Qual é a rotina do RH? Qual é a rotina do financeiro? Escrito. É claro que ali é um esqueleto, é uma espinha de peixe dizendo que daqui, quando a pessoa chega até quando ela sai, e durante um mês, ela vai ter que cumprir essas atividades, essas metas e esses objetivos, vai ter que seguir esses cuidados, e vai ter que tomar, né? E vai ter que ter uma visão do que está fazendo antes, durante e depois. Por quê? Porque tudo que é documentado fica mais fácil depois de gerar relatórios. Se eu entro na minha sala, no meu ambiente de trabalho, e eu não tenho uma agenda, eu não tenho noção do que me espera, como é que eu vou chegar no final do dia e dizer, olha, eu acho que atingi meu objetivo, acho que atingi as minhas metas? Como é que eu vou chegar no final do ano para o meu patrão, ou para o meu empregador, ou para a minha diretoria e dizer, olha, eu atingi meus objetivos, ou aqueles objetivos do planejamento estão todos descritos aqui, então esses aqui são os passo a passo, vocês estão vendo o slide aí, eu tenho um roteirinho aqui, e eu tenho que tomar cuidado se o que eu estou falando com vocês está seguindo aqui, então, tá bom. Controle. Ninguém administra o que não é controlado. Isso aumenta muito o risco para a instituição cometer um deslize, alguém esquecer alguma coisa, às vezes até o risco não está na má intenção, está simplesmente no esquecimento, porque ela esquece que tem um roteiro a seguir. E ela resolve fazer do seu jeito. E aí está o problema. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser um robozinho? Não, você não precisa ser um robô. Você segue aquilo que foi planejado, segue o procedimento. Se você tiver uma sugestão de melhoria, contribua. Mas se você não tiver, não é porque você acha que tem que ser de um jeito, que tem que ser daquele jeito. Afinal, parece que alguém já viveu antes de você, já pensou antes, então já estabeleciam algumas regras. Se elas podem ser mudadas, e devem eventualmente ser mudadas, então você busca justificativas para mostrar que tem que ser de outra maneira. Mas para cada ação, você deve ter um processo bem documentado. Aí você está fazendo análise de risco, você vai fazer a sua planilha com os riscos que você diagnosticou. Você vai levantar esses riscos, vai botar todos na planilha, vai conversar com as pessoas para cada risco ou para cada ação. Né? Você vai identificar quais são os seus processos, seus procedimentos, vai melhorar onde tem que melhorar, e eventualmente você vai ver que alguns procedimentos não tem mais sentido, porque era assim que se fazia na época que minha avó. Ela morava numa casa, né? E não tinha banheiro na casa. Mas como que ela fazia? Tinha uma casinha lá fora. Eu falei, como é que ela ia lá fora à noite ou quando estava chovendo? Não, ela tinha um pinico que ela botava debaixo da cama. Aí pegou-se a ideia do pinico debaixo da cama e agora toda casa agora tem que ter um pinico, ou espaço para o pinico, ou criado mudo, né, que se guarda lá o pinico. Passou. Não se usa mais isso. Pelo menos boa parte, né, que eu saiba, eu não conheço ninguém mais que usa pinico. Mas por mais que você tenha uma ideia que seja bem usada, verifique sempre se não está na hora de substituí-la, modernizá-la por algo melhor. O que eu quero dizer é que procedimentos têm que ser revisados. E uma das formas de se fazer isso durante, pelo menos uma vez no ano, você revisa os seus procedimentos operacionais padrões. Ok? Vamos à terceira etapa. Na segunda etapa, o que você viu? Você viu que você anotou, você se preocupou em anotar, você compreendeu, você estruturou todas as coisas e foi anotando tudo. Você agora começa a checar, né, novamente algumas situações. Primeira coisa, e é bom falar já, se durante sua análise de riscos você percebeu algum risco muito sério, nós já vamos ver o que é um risco sério, você para tudo,
chama o responsável e diz, olha, se não resolver esse problema, nós vamos ter um desastre. Você não é obrigado a terminar toda a análise de risco para depois dizer, olha, tem esses riscos aqui que são muito críticos. Aí o gerente vai botar a mão na cabeça e falar assim com você, meu Deus do céu, por que você não me falou isso? Ah, eu descobri que tem um carro que está andando já com motor bagulhado. É justo o carro que leva as crianças para o hospital. Corre um risco tremendo desse carro ficar no meio da rua, no meio da noite, quando surge uma emergência. E aí? Então, você tem que, em primeiro lugar, na medida em que você encontra os riscos críticos, você reporta eles imediatamente. Para os demais, checa novamente, refaça eventualmente, se você desconfiar de alguma coisa, conversa com outra pessoa. Por exemplo, aqui na sala tem 4 pessoas que trabalham no mesmo espaço. Eu tenho certeza que se eu perguntar, eventualmente, qual é a principal coisa que elas observam, que elas acham importante aqui nessa sala, cada um vai ter uma visão. É ou não é? Uhum. Sil, o que você acha mais importante aqui nessa sala? Aqui? As pessoas. As pessoas. Mais importante, é que eu ia falar as pessoas. Ah. Meu computador. Pois é, o equipamento, as pessoas, ou então algum processo. Ah, eu tenho acesso na internet. E assim vai. Quando você vê que, eventualmente, ou todo mundo responde a mesma coisa, ou todo mundo responde uma coisa diferente da outra, são indicadores de que talvez tenha alguma coisa que não esteja bem compreendida no processo, uma vez que você está no mesmo espaço, encontra respostas tão iguaizinhas, ou está todo mundo muito bem treinado, ótimo, você só confere isso, ou por quê? Porque às vezes foram todos treinados para dizer a mesma coisa. Juiz, quando analisa uma demanda trabalhista, percebe muitas vezes isso. O cliente, muitas vezes, orientado, ensinado, pautado para falar exatamente a mesma coisa. Aí o juiz faz a mesma pergunta de uma outra forma, aí, de repente, né, a pessoa se perde completamente. Então, refaça. Seja muito bom observador naquilo que você está fazendo, teste alguns procedimentos, pergunte, olha, isso aqui que vocês fazem dessa forma, traz o resultado esperado, porque às vezes o gargalo num setor é o risco do setor seguinte. Às vezes o problema do RH se transforma num problema financeiro. Às vezes um problema de gestão de recursos se transforma num problema no RH. E qual é a solução normalmente? Ah, essa empresa está muito, a organização está cheia de gente, não estamos tendo recursos e vamos despedir meio mundo aqui. Às vezes o problema não são as pessoas, mas a falta de gasto ou de gestão estratégica dos recursos. Então, na terceira etapa, você tenta refazer, tenta reforçar e tente entender se os riscos que você avaliou foram exatamente aqueles que estão definidos e entendidos por todos como sendo de alto, médio ou baixo risco. Quarta etapa. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar rapidamente. Quanto tempo a gente tem, Matias? 15 minutos? 10 minutos? 13 minutos. Então, vamos lá. Na quarta etapa, você categoriza e atualiza cadastro. Uma coisa que normalmente as pessoas não se tocam é que cadastro é estratégico. Informações sobre quem faz o quê e como, inclusive de fornecedores, evitam uma série de problemas e permite que você tenha uma agenda enxuta, um cadastro correto para fazer sua operação ser muito eficiente. Ao construir, então, indo ali para a próxima slide, né, análise de risco, passo a passo, como você constrói, afinal, de uma maneira muito prática, a sua visão da análise de risco. Faça a cruz. Lembra da geometria? Y, X. Eles não estavam te vendo agora. Não estava me vendo? Agora, em nome do Pai, do Filho e das coordenadas Y, X. Você vai colocar numa reta. Pode passar o próximo slide lá. Aquele coloridinho. Você vai construir a sua matriz de risco. Essa matriz é o resumo. Isso. Essa matriz é o resumo da sua análise. São duas coisas que você vai fazer. Primeiro, constrói essa matriz. No eixo do Y ali, qual é a probabilidade? Você dá uma nota. Qual é a probabilidade da gente ter um incêndio aqui nesse espaço? De 0 a 5. Pode ser de 0 a 10, você faça do jeito que você achar melhor. Mas eu vou usar de 0 a 5, que para mim já dá uma boa noção. É improvável que ocorra um incêndio,
extrema probabilidade. Certeza em risco você não tem. A não ser que você esteja num avião que esteja falhando todos os motores e você tem certeza que o avião vai cair. Aí você pode ter a certeza de que o desastre é só uma questão de tempo. Em algumas organizações, quando o risco ou a probabilidade é extrema, a campainha, você pode ter uma probabilidade próxima à certeza. Então, você classifica, tá, de improvável, pouco provável, moderado, provável e extrema probabilidade. E no eixo do X, você avalia qual é o impacto, de 1 a 5. Se acontecer determinado evento, o impacto será insignificante, pequeno, médio, grande, extremo. Toma só cuidado ao classificar o que é de insignificante até extremo, e no eixo dos Y ali da probabilidade, o que é improvável para extremo também, tenha só cuidado de falar uma mesma linguagem, ter o mesmo entendimento que a direção da organização entende. E se você tiver uma razão para pensar de forma diferente, diga por quê, dê os seus critérios. Você, então, pontua, né, ou classifica, ou dá uma cor de acordo com a pontuação. Você cruza um X com Y, você vai ter um resultado. E aí você vai classificar exatamente na sua matriz o que é mais arriscado, o que é menos arriscado. E que ações, então, para montar o seu relatório, no próximo slide, você vai propor. Você vai organizar os dados, vai coletar informações, vai compreender tudo o que está acontecendo e vai propor, então, um relatório para a direção. No próximo slide, aliás, volta aquele lá. Volta lá, esse aí. Nesse slide aqui da matriz do relatório, você vai, então, organizar todos os dados, não apenas na sua visualização, mas também na sua base, nos seus pressupostos. Você vai determinar e propor processos necessários, aonde precisa acontecer mudanças, aonde precisam haver cuidados. Você vai fazer uma gestão, propor também a melhor forma de fazer uma gestão e um monitoramento desses riscos. Você vai também pensar, né, se o risco, por exemplo, é verde, ou seja, mínimo, você pode deixar esses de lado, vai atacar os amarelos, que em geral as organizações estão mais situadas dentro do amarelão, né? Ou seja, são riscos médios e que consomem muitos recursos, acabam consumindo tempo, finanças, acabam consumindo recursos, insumos, tá? Essas coisas precisam ser minimizadas. Os riscos críticos, eu já falei, para tudo, encontra uma maneira de resolver com a direção. Tá? Conscientize, na medida que você está organizando e montando o seu relatório, você tem que trazer argumentos para validar as suas propostas. E, finalmente, vai lá, passa o próximo, aqui que é o organizando as ações. Esse aí. Você vai, para cada mapeamento, para o mapeamento feito, você vai organizar as ações. Eu falei isso agora há pouco. Você vai exatamente dizer se o risco é crítico, para tudo, está lá no vermelho. Caiu a nota ali, resolva. Tá? Encontre uma solução, porque a instituição corre sério risco de acontecer ou de passar por uma situação de desastre, né, em qualquer sentido. Se o risco é amarelo, ou seja, média prioridade, você, então, reúne as pessoas, propõe ações e apresenta o seu relatório baseado nessas ações e contribuições de todos. E se o risco é inexistente ou muito baixo? Tem duas formas. Ou você deixa isso para o final da fila, quando tiver tudo já encaminhado e resolvido, ou simplesmente não faz nada. Às vezes, querer dar conta de riscos pequenos ou de situações de pouquíssimas ou baixíssimas probabilidades de acontecer, só vai fazer você perder seu tempo com situações que normalmente acabam se resolvendo por si mesmo. Ok? Gente, caminhando para o final. Tá? Deixa aqui organizando as ações ainda. Tá? Não se esqueçam que tudo que você faz tem consequência. A consequência será diretamente proporcional ao seu planejamento e à sua capacidade de ter previsto ou não determinado evento. E se esse evento foi mais impactante ou menos
impactante. E, passando lá para o próximo slide, anotações e observações. Eu quero concluir com vocês, hoje, o seguinte, da seguinte maneira. Ali, está em vermelho, né? Foco nas pessoas. A Sil falou agora, nesse espaço aqui, o que é mais importante? Ela falou, a Matissa disse que concordava com ela, o Finato está aqui atrás, acho que concorda, está todo mundo aqui na sala. Essa estrutura não funciona sem pessoas. Pode ter o equipamento de ponta que for, pode ter os recursos materiais que forem, pode ter a estrutura que for. Se as pessoas não estiverem bem treinadas e capacitadas para lidarem com situações de risco, nada vai acontecer. Pelo menos não vai acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Ou seja, a soma dos esforços de cada pessoa deverá conduzir a um resultado esperado, com eficiência e com eficácia. E se acontece alguma coisa errada, normalmente é porque alguma pessoa resolveu não seguir algum tipo de procedimento. Eu vi lá na entrada, agora eu vou pegar no pé de todo mundo aqui, vou expor vocês. Todo mundo tem que ter um crachá. Nem sempre as pessoas estão cumprindo todas as regrinhas. A gente tem. A gente tem. Pois é, não é, por isso que eu digo, análise de risco, você começa a analisar assim, por que as pessoas fazem ou deixam de fazer as coisas. E aí encontram, às vezes não é necessário mesmo. Né? Não tem sentido, certas coisas não têm sentido, outras têm. É exatamente nisso que um bom gestor de risco vai trabalhar. Ok, gente? Lembrando, pulando o slide, eu quero novamente terminar aqui. Toda análise de risco, ela tem que ter dentro do seu contexto a questão do compliance, da integridade. Ela não pode ser feita de forma isolada das demais ações dentro da empresa. E, finalmente, meu muito obrigado. Tá? Eu sou o Gustavo, estive falando com vocês em nome da Mentors, em nome da UNA, né, Alberto? Legal, né? Tá aí, ó. Merchandise aí, não tem rótulo, não estou bebendo, mas ainda vou tomar um gole ainda, homenagem a Mentors e homenagem a UNA. Mas, gente, acima de tudo, foi muito bom. Muito obrigado à equipe do Instituto GRPcon por ter me convidado. Espero ter provocado vocês com questões que possam levar vocês a instituir uma análise de risco em suas organizações. Que bacana. E, finalizando, obrigada, Gustavo. Olha, a gente teve alguns elogios ali, o pessoal falando que foi uma excelente reflexão. Eu acho que são temas como esse que a gente tem que ir inserindo cada vez mais no nosso dia a dia, né? Quero reforçar também a questão, e diga para mim aqui, Gustavo, qual é a tua visão a respeito disso, né? A gente aqui no Impulso, a gente está promovendo bastante o nosso diagnóstico, né? Uma ferramenta de autoanálise, né? De análise institucional, para que você conheça-te a ti mesmo, né? Saiba de suas fraquezas, suas fortalezas. Então, também entender, responder a essas perguntas, fazer o teu cadastro e ter uma visão ali geral de como que está o teu status, o status da tua organização, não deixa de ser uma análise, né, completa que pode auxiliar na análise de riscos. Eu imagino assim, você conhecer melhor todas as áreas da tua instituição pode te dar mais subsídio para essa análise. É importante como necessário. Você não vai conseguir integrar pessoas e estruturas ou pessoas e instituições se não tiver uma análise boa, né, do perfil das pessoas, para ver se elas são as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas certas nos lugares errados aumentam riscos. Pessoas erradas nos lugares errados, a chance de desastre é muito grande. E pessoas erradas no lugar certo é prejuízo. Sim, perfeito. Tá certo? Legal, gente. Então, perfeito, ele deixou ali o site, ficamos o contato, à vontade, né? Pode mandar as perguntas depois, outra hora, vendo aí no YouTube depois. Fica à vontade, tem lá os contatos. Isso, e entrem lá, conheçam, para quem não conhece, para quem quer entrar novamente, www.programaImpulso.org.br. E faça o seu... Oi? Sim, e também, é verdade, tem na página aí de transmissão, tem o formulário ali ao lado, deixe seu nome, deixe seu e-mail, a gente entra em contato contigo, mas também tem o site. Beleza, gente? Muito obrigada. Bye, obrigado. Tchau, Valeu, tchau. Boa tarde.